Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 2, nossa aula 1 da semana 2 aí do nosso PET Geografia. Falaremos sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Bem, essa divisão a gente tem como parâmetro ali, como meridiano, né? Lembrando que nós temos aquelas linhas verticais que são os meridianos e aquelas na horizontal no mapa mundi, né? São linhas imaginárias, lembrando aqui, são os paralelos. Como base para a gente dividir o planisfério em o lado ocidental e lado oriental, utilizamos o que? O meridiano de Greenwich, né? Que é o meridiano 0 grau, tá certo? Aí nós temos aqui o lado ocidental e o lado oriental. O meridiano de Greenwich atravessa 3 continentes, né? Podemos observar que ele pega parte da Europa, né? Corta ali a parte norte, né, do continente africano, né? E chega até a Antártida também, tá certo? Em países, né, ele passa por 8 países, né? 8 países principalmente, podemos citar, né, os países da Europa, né? Onde nós temos o Reino Unido, né? Que é aquele conjunto de ilhas ali, a França e Espanha, né? Agora temos alguns países da África também, né? No caso Argélia, Mali, Burkina Faso, Togo e Gana. Esses são os países que é cortado pelo meridiano de Greenwich. Lembrando, quando a gente estuda aqueles fusos horários, né? Pegamos o meridiano de Greenwich, que é o 0 grau, como referência. Para a gente entender um pouco melhor também sobre essa parte aí, é importante, quando se tratando em divisão, temos a Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial, né? Podemos observar no mapa aqui, onde recordamos que a Guerra Fria tem como base uma guerra não declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que na União Soviética, que é a atual Rússia, está no lado oriental e os Estados Unidos do lado ocidental, para a gente lembrar aqui. Lembrando que essa Guerra Fria também, ela definiu a partir dela uma nova ordem mundial. Por quê? Anteriormente à Guerra Fria, no período da Guerra Fria, vamos dizer assim, era o período bipolar, né? Onde era a divisão entre duas grandes potências que influenciavam as demais, que eram os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Só recordando que no período da Guerra Fria tivemos várias passagens, como por exemplo a corrida armamentista, né? Que havia uma corrida para se armar, né? Qual país desenvolvia as armas que tinham um grande poder bélico para se impor diante dos demais países. Teve a corrida espacial, né? O homem tentando chegar no espaço pela primeira vez. Ou seja, ocorreu um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Lembrando que os Estados Unidos era o lado capitalista e a União Soviética era o lado socialista. Nisso também ocorreu a chamada doutrina Truman e o Plano Marshall, né? Que foram ajudas aos países da Europa, né? Para se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial, que, para de certa forma, ganhassem apoio, né? Os Estados Unidos propôs isso a esses países para que eles ganhassem, para que os Estados Unidos conseguissem o apoio desses países, né? Nisso, também nesse período da Guerra Fria, ocorreu a divisão da Alemanha, né? Em 2 zonas de influência. Lembrando que nós tínhamos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental também, né? É um ponto a
a ser destacado, onde tinham a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, né? A partir da Guerra Fria surgiu a nova ordem mundial, né? Que nada mais é a configuração do mundo no pós-Guerra Fria, mundo de uma hegemonia coletiva de países, né? Onde muitos cientistas, especialistas denominam a multipolarização, né, pós-Guerra Fria, onde temos vários polos do poder ali assim espalhados pelo mundo. Temos vários países que são potências econômicas, né, não apenas os Estados Unidos e a União Soviética, como era proposto na bipolaridade, né, no período da Guerra Fria. Isso também aponta que não existe apenas um país influenciando, né, são vários países influenciando a cultura mundial, né? Entre os principais países influenciadores, né, nós temos os Estados Unidos, né? E também temos alguns países da Europa, né, onde ditam regras de vestuário, de idiomas, de alimentação, entre outros, né? Temos algumas características da nova ordem mundial, né? Essa nova ordem mundial, como principal característica, é a desigualdade, né? Alguns países produzem matéria-prima e outros produtos industrializados. Os que não industrializam tendem a ser pobres, né? Veio a globalização, né? Que seria a interligação dos países, né? Que estão a nível com os avanços dos meios de transporte, os meios de comunicação, né? O avanço de tecnologia das comunicações, como eu citei agora anteriormente, foi fundamental para que ocorresse a globalização dos transportes também, onde, a exemplo de um carro, né, onde tem peças produzidas em vários países do mundo, né, a fabricação de peças de um motor de um carro, por exemplo, né. Temos também a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Ou seja, qual desses países se tornará a grande potência, né? Onde os Estados Unidos está no topo como uma das maiores potências mundiais na atualidade. Porém, a economia da China é a economia que mais cresce mundialmente falando, né? Temos também a terceira revolução industrial, né, que ocorreu nesse período, né, que seria o uso da tecnologia, né? Fala-se na substituição do homem pelas máquinas, né? Hoje se fala até em nanotecnologia, uma tecnologia inteligente, né? Ocorreu também o avanço do neoliberalismo, né? Com pouca influência do Estado na economia, menores tarifas para o comércio internacional, tudo isso auxiliou na globalização, né? Ocorreu também a criação de diversos blocos econômicos, né? Onde os países se juntaram para se fortalecer, principalmente fortalecer a sua economia, né? E chegando à multipolarização, né? Não mais polarização, um polo do poder, mas sim vários polos do poder dividido entre vários países aí que são grandes potências mundiais. Voltando a falar sobre o meridiano de Greenwich, né? Lembrando que o meridiano de Greenwich passa pela Europa, África e Antártida, né? Na parte central, naquele planisfério que nós vemos. Do lado oposto, né? No nosso globo ali assim, temos a chamada LID, né? Ou Linha Internacional de Data, né? Por que a Linha Internacional de Data? É a linha onde aponta o início e o fim do dia, né? Um dia pode estar se terminando em determinado local e o outro começando, né? De data. Por isso, linha internacional de data, também conhecida como linha internacional de mudança de data, né? É o antimeridiano do meridiano de Greenwich, né? Lembrando que o meridiano de Greenwich é o meridiano zero, esse antimeridiano é o 180 graus, né? Que coincide fugazmente com a irregularidade da linha internacional de data, cruza uma parte da Rússia, né? Podemos observar, né? Uma parte da Rússia,
e passa pelo Estreito de Bering, né? Quando a gente fala da teoria da evolução, como o homem chegou até a América, né? Ocorreu um congelamento, né? Formou-se um congelamento do mar, onde o homem conseguiu transpor do continente da Ásia, né? Para o continente americano, aqui assim, pelo Estreito de Bering, como é chamado. Também podemos observar as ilhas do arquipélago de Fiji, né? Esse arquipélago de Fiji que seria no Oceano Pacífico, né? Onde é um conjunto de ilhas. Para a gente entender melhor. Essa linha internacional de data, que está mais fácil para a gente entender, para a gente observar aqui, né? Onde passa da Rússia até os Estados Unidos, né? A entrada do homem, onde ele surgiu no continente africano. Em sua movimentação pela Europa, passou pela Rússia e que com o congelamento, né, o chamado Estreito de Bering, ele conseguiu chegar até a América. Falando mais um pouquinho sobre a linha internacional de mudança de data, é um marco imaginário que indica onde o dia acaba e onde começa o dia seguinte, como eu falei anteriormente, né, corresponde aproximadamente ao antimeridiano de Greenwich 180. Ao cruzar a linha de data no hemisfério leste, o lado esquerdo ou oeste da linha, para o hemisfério oeste, o lado direito ou leste da linha, subtrai-se um dia, e ao passar do hemisfério oeste para o hemisfério leste, soma-se um dia no calendário. Atenção! Ao cruzar a linha muda a data, mas não a hora, pois o fuso horário é o mesmo, né? Aqui a gente pode observar melhor aqui onde nós temos a linha internacional da data, né? Temos o chamado Estreito de Bering, né? Podemos observar que no lado ocidental, 1º de janeiro, e no lado oriental, 31 de dezembro, né? Para a gente ter uma noção aí, por isso chamado linha internacional de mudança de data ou linha internacional de data. A representação do mundo, vamos lá um pouquinho sobre a representação do mundo. A representação do mundo, tal como conhecemos, é uma visão europeia que divide o espaço mundial em este lado e o espaço do outro lado da linha, né? Essa divisão em Ocidente e Oriente assume a explicação sobre o mundo colonial. Os povos orientais, segundo a visão dos europeus, não possuíam normas de conhecimentos e técnicas que eram utilizadas no Velho Mundo, isto é, na Europa. Lembrando que a Europa é chamada de Velho Mundo. Quando nos referimos ao Novo Mundo, estamos nos referindo à América. Criou-se assim o princípio universal, que dizia que as populações das colônias viviam sob condições subhumanas, pois eram desprovidas da capacidade de pensar, desprovidas dos saberes, né? Essa é uma citação do Milton Santos, 2007, página 4 e 5, do livro dele. Bem, falar um pouquinho também sobre as intenções das representações, lembrando que toda e qualquer representação, por mais que ocorra uma exatidão dela, tem sim intenções, né, por trás de toda e qualquer representação. Então, para tal, falaremos do mapa, né? O mapa é uma forte representação desses pensamentos, nós falamos anteriormente, pois traz consigo uma verdade proveniente de sua suposta acurácia, ou seja, de sua exatidão, quando na realidade são representações e, portanto, coberto de intenções. Todo mapa, toda e qualquer representação, sim, tem as intenções, né? Por exemplo, com relação ao meridiano de Greenwich, por exemplo, ele passa na Europa. Ele podia muito bem passar, a princípio, se esses estudos fossem desenvolvidos por algum cientista, eu poderia muito bem colocar esse meridiano de Greenwich aqui na Europa, na América, digo, no Brasil, né? Porém, tendenciosamente, ele passa pela Europa, ou seja, o período, a intenção de colocar a Europa, né, no centro do mundo, né, como no chamado eurocentrismo, que veremos posteriormente.
Assim, o Ocidente não é somente aquele que conhecemos dividido pelo meridiano de Greenwich. O Ocidente traz características do contexto político de elaboração do mapa, as características sociais, culturais, econômicas e religiosas. Aí vamos falar sobre o eurocentrismo, né? O eurocentrismo é um termo utilizado para designar a centralidade e superioridade da visão europeia sobre as outras visões de mundo. As pessoas eurocêntricas levam em conta somente os valores europeus, né? A cultura europeia. Em resumo, o eurocentrismo é um sistema ideológico onde a cultura europeia é colocada como as mais importantes das culturas constitutivas das sociedades do mundo. No entanto, essa visão é tida como preconceito, já que não contempla as outras formas de expressões. O eurocentrismo, né, foi um fator centralizador de diversos momentos da história. Um deles é o das grandes navegações que ocorreram no século XVI. Né? Quando os portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses resolveram conquistar os territórios, o além-mar, né? Além do que eles vinham ali assim no litoral, ficou declarado a imposição da cultura europeia, né? Ante as outras que floresceram no continente americano. Essa posição, vista como preconceituosa, gerou diversos conflitos e muita carnificina, né? Levando à destruição de diversas populações que habitavam o continente americano, dos quais se destacam os maias, os astecas e diversas tribos indígenas, né? Como ocorreu aqui no histórico do Brasil, né? Além da América, muitos países da África e da Ásia sofreram com o eurocentrismo, né? Onde as culturas de outros povos eram consideradas exóticas, no entanto, no sentido pejorativo. Um dos grandes exemplos do eurocentrismo é a exposição de pessoas de outras etnias, né? As quais eram levadas para a Europa como troféus. Ainda que o eurocentrismo tenha perpassado por diversos momentos da história, é possível encontrar suas raízes até nos dias atuais. Essa visão eurocêntrica é notada atualmente em diversos meios de comunicação, mesmo nas expressões artísticas. Desse modo, podemos pensar na Europa atualmente e em sua influência sobre diversos países do mundo. Por trás disso, existe ainda uma idealização incutida na cabeça das pessoas em que tudo que vem da Europa é melhor, né? Seja literatura, música, dança, aspectos culturais, políticos, econômicos, entre outros. No entanto, hoje em dia, muitos pesquisadores tentam reverter essa situação e trazem à tona a importância da diversidade cultural no mundo. Para tanto, o processo de globalização, diversas histórias que foram relegadas durante tempos começam a adquirir importância no cenário cultural. Afinal, a diversidade cultural deve ser vista como um valor e não como um problema. Aí surgimos também o etnocentrismo, né? Enquanto o termo eurocentrismo é utilizado somente em relação à Europa e sua posição de centralidade e importância ante a outras histórias e culturas, o etnocentrismo designa um tipo de preconceito, onde a cultura em que o indivíduo pertence é considerada correta, enquanto os demais são consideradas absurdas, né? O conceito de etnocentrismo portanto, é utilizado para definir atitudes nas quais os nossos hábitos e condutas são superiores às de outrem. Observe que o eurocentrismo é um tipo de etnocentrismo. No entanto, o contrário só ocorre se a cultura de referência for europeia. Né? Além disso, quando se fala no etnocentrismo, né, podemos notar que são tanto o etnocentrismo quanto o eurocentrismo traz consigo a xenofobia, né? Que seria o quê? É um tipo de preconceito que está intimamente ligada ao eurocentrismo, né? Visto que determina a aversão a estrangeiros. Ou seja, qualquer outra cultura, qualquer outra pessoa que não seja
europeia, da cultura europeia, é visto com outros olhos, né? Com olhos de preconceito. Então, seria isso aí, pessoal. Essa foi nossa aula sobre o lado ocidental e oriental. Vimos que a divisão é feita pela meridiano de Greenwich, né? O antimeridiano dele é a linha internacional de data. Falamos um pouco sobre a multipolaridade, né? A nova ordem mundial, né? Lembramos um pouco ali sobre a Guerra Fria. E por fim, encerramos com o eurocentrismo e o etnocentrismo aí, para a gente entender essas definições aí. Um abraço a todos aí, até a próxima.